Eu também achei no primeiro momento que Nozel Silva ia ser o Rei Mago, mas depois de tanta pesquisa, eu pesquisar por mim próprio alguns personagens que caberiam bem nesse posto, eu descobri. É uma explosão de cabeças. É Fugolhão Vermilion. Vocês vão perguntar, por quê? Calma, galera, calma. Não precisa afobar, tá? Não precisa. Vem comigo, assista ao vídeo até o final. Eu vou explicar por quê, tá? Vocês vão entender porque eu disse porque Fugolhão é a pessoa indicada para esse posto. Salve magos e magas do Reino de Clover, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje estarei falando porque Fugolhão Vermilion é a escolha perfeita para o próximo Rei Mago, tá? Bom, eu vou dar uma pequena explicação do que é o Rei Mago, tá? E como funciona esse tipo de... Como escolhe o Rei Mago, tal, é uma pequena explicação. Mas antes disso, eu vou deixar as minhas redes sociais embaixo na descrição. Também na descrição eu vou deixar meu canal secundário para vocês se inscreverem, porque eu vou voltar a fazer vídeo de Pokémon lá. Na descrição também vou deixar um link para vocês lerem tudo que eu estou dizendo nesse vídeo. E vou deixar dois vídeos do meu canal que ainda não assistiram. Um top 7 personagens que vão ser Rei Magos e o Yami é o próximo Rei Mago. Aí vocês vão perguntar por que eu coloquei essa thumbnail bem polêmica. Bom, porque lá eu cito o Fugoleon lá, porque aquela live é complemento dessa, então é importante vocês assistirem, tá? Mas antes de eu começar, vocês caem no meu canal de paraquedas por causa do vídeo de Black Clover do Fugoleon Vermilion, sejam bastante bem-vindos. Caso não quiserem perder nenhum vídeo falando sobre outros personagens e como eu acho que podem evoluir durante a obra, como vocês estão assistindo a clicar no botão inscreva-se aí embaixo. Ative o sininho para todos para não perder os próximos vídeos, tá? Deixem bastante like porque assim o YouTube vai entender que vocês gostam do conteúdo e vai recomendar para mais pessoas. Se vocês tiverem alguma sugestão ou dúvida ou uma opinião diferente da minha, vocês podem deixar nos comentários para a gente debater e chegar a alguma conclusão. Se vocês puderem compartilhar e divulgar o vídeo, eu vou agradecer bastante e vai me ajudar no crescimento do canal. A minha meta é muito ambiciosa, chegar a 1000 inscritos até o final do ano, então conto com vocês para a gente chegar a essa meta logo, beleza? Então, sem mais enrolações, vamos logo ao que interessa. Vou dar um cortezinho rapidão só para procurar a imagem do Julius para me explicar e volto logo em seguida. Bom, galera, o posto de Rei Mago é o do mago mais poderoso, né? Que Capitão é o segundo posto mais poderoso, mas o Rei Mago é o maior entre os outros. Para ser o Rei Mago, você tem que ter alguns critérios, né? Bom, vou citar uns aqui. Você tem que ser inteligente, ter um poder muito grande, ter experiência de combate e ser inteligente, tá? E entre outras coisas. E também o seu esquadrão deve ter algum número de estrelas bem relevante para você se tornar Rei Mago, né? Atualmente é o 28º Mago Julius Navacrunis que vocês estão vendo na tela, né? Nem vou cortar. Mas após os eventos daquele arco lá dos elfos lá, ele acabou morrendo, mas após isso ele usou a ferramenta mágica, né? O esmalteio que estava no sua testa, né? Para reviver, mas quando ele reviveu ele voltou com uma aparência de 13 anos, então digamos assim, ele está perdendo a sua influência, então o novo Rei Mago deve ser escolhido. E eu coloquei 9 personagens aqui que podem substituir o Julius muito fácil, né? Tem uns que vão recusar esse posto, né? Mas eu só coloquei nessa lista pra gente ver qual é o mais indicado, tá? Eu já tenho a minha decisão já, né? Mas no decorrer vocês vão entender. Nem vou cortar, não. Na nossa nona posição temos a Mereliona Vermilion. É a maga mais poderosa do reino de Clover. Até a gravação desse vídeo já tem uma evolução bastante no mangá, né? Eu não tô dando spoiler, tá? Então fiquem tranquilos. Eu recomendo vocês assistirem leiam esse mangá, não vão se arrepender. No começo vai ser meio chato, mas depois fica muito foda. Recomendo bastante. Também eu tô atrasado no anime e no mangá, então após esse vídeo eu já estarei me atualizando. Eu vou começar desde o primeiro capítulo pra me entender toda a história, beleza? Mas voltando ao vídeo, né? Ela é a mais poderosa do reino de Clover, né? Ela é como se fosse uma Madara no mundo mágico, mas uma mulher, né? Muito poderosa. Ela seria uma Ela seria a Rainha Maga bem fácil, mas tem um pequeno problema que ela não gosta das coisas políticas do reino e ela gosta de ficar de boa e treinando, né? Por esse motivo a gente pode descartar a Mereliona nesse como Rainha Maga, tá?
Na nossa oitava posição temos o Nozel Silva, tá? Até a data de gravação desse vídeo, o esquadrão dele tem 96 estrelas, então ele seria o cara que seria o próximo Rei Mago. Eu também curtiria o Nozel, porque isso dificultaria muito pro Asta. E seria bem. E aí o Asta tinha que evoluir muito pra, pra chegar a esse posto, né? O Nozel tem todas as características do primeiro colocado que eu coloquei na minha lista, né? Mas eu vou explicar. Ele é inteligente, poderoso e ele tem ele tem uma habilidade, tipo assim, ele conseguiu aprender a fazer sua magia ser muito eficaz. Ele seria uma boa escolha, mas tem um problema. Ele só enxerga os nobres que podem chegar a esse posto, e não os plebeus. Ele tem essa arrogância, esse desprezo pelos plebeus ainda, mas agora nessa parte aí, após a Noelle mostrar seu verdadeiro poder pro Nozel, no arco, né, que eu não vou citar, eu vou citar o nome do arco, mas não vou dar spoiler. No arco da reencarnação, né, ela mostra a sua nova habilidade e ele começa a mudar um pouco, mas eu acho que ele não vai ser o Rei Mago ainda, tá? É a minha opinião. Mas se vocês tiverem uma opinião diferente, pode deixar nos comentários. Quem sabe o Tabata não pode surpreender a gente colocando o Nozel como Rei Mago, né? Enfim. Na nossa sétima posição temos ele, Leopold. Ele, digamos assim, é uma grande promessa para Clover. Ele vai ser, depois do Randoro, vai ser o vice-capitão do esquadrão. E sucessivamente vai ser o capitão após. Eu acredito que ele tem um grande potencial para se tornar um rei mago algum dia no futuro. Pode ser que isso aconteça, mas só tô colocando ele aqui pra. Porque eu acredito bastante que ele pode ser muito poderoso, mais poderoso que os seus irmãos, então eu vou dar um ponto de confiança pra ele, tá? Só pra deixar isso claro. Na nossa sexta posição, a belíssima e a odiada pelos seus irmãos, Noelle Silva. Aí vocês estão perguntando por que eu coloquei ela na lista e ela tá na sexta posição e por que o Nozel não tá. Calma, galera, eu vou explicar. Bom, a princípio a Noelle foi mostrada que ela é um ser da realeza e fica falando aquela coisa lá e sendo muito snob. Bom, isso tá me enchendo o saco com isso, mas tem um bom motivo porque ela tá falando isso. Porque os irmãos dela não ligam muito e não mostram, não dão o devido amor pra ela e não reconhecem ela como membro da família, né? Vamos assim dizer. E eu vi um vídeo recentemente de um amigo e o Tabata foi perguntado qual é o potencial da Noelle. Ela pode chegar ao nível do Rei Mago. Então, pra mim acredito que ela pode ser uma Rainha Maga também, quem sabe. O potencial dela tá muito interessante. Ela tá evoluindo muito ao decorrer do anime e do mangá. Então vale a pena colocar ela nessa parte dessa lista porque ela tem muito a mais a mostrar, né? Agora vamos ao nosso querido príncipe, o amado pela Mana e Uno do Alvorecer Dourado. Aí vocês estão me perguntando, por que ele? Opa, mostrei um cara errado aqui, né? Bom, como eu já falei no outro vídeo, né, sobre o Yuno, ele é um príncipe de Spades, né? Eu já tô dando spoiler novamente, como eu fiz no outro vídeo, né? Mas enfim. Eu acredito que o Yuno não vai ser o Rei Mago, porque ele vai ser o Rei de Spades no final. A princípio ele não vai ter muito interesse no reino de Spades, mas quem sabe futuramente um arco do Yuno conhecendo mais o reino de Spades, conhecendo um pouco mais as raízes do pai, da mãe e tal e etc. Talvez ele mude de ideia e queira se tornar o Rei de Spades, porque ele já é um príncipe, então não necessita muito dele ser o Rei Mago de Clover. Tá, mas em algum momento ele pode ser o Rei Mago e depois sair do posto e virar o Rei de Spades, talvez. Pode ser interessante. Vamos a um outro aqui que é um dos membros mais legais que eu gosto desse anime, né? Que é o William Vengeance. No primeiro arco foi mostrado que ele era o favorito para ser o Rei Mago, né? Porque no arco festival ele conseguiu 128 estrelas, então ele era o favorito para esse posto. Sucedeu o Julius. Mas com alguns acontecimentos que rolaram no arco dos elfos, que eu ainda não cheguei nessa. Eu cheguei no Byakuya no Magan, mas estou chegando lá. É,
aconteceu umas tretas lá com o William dando o corpo pro Bleach, etc. Eu tô dando spoiler aqui do cara. Ele não vai aceitar. Mesmo que ele for escolhido para ser Rei Mago, ele vai recusar. Ele vai ter um peso na consciência e não vai querer esse posto, tá? Agora nessa terceira posição é uma surpresa aqui. É o Seeker dos Louvadeus, né? Eu só coloquei ele pra ter uma zoeira aqui no vídeo, mas o God Seeker pode ser Rei Mago também, mas só pra zoeira, né? Tô deixando isso claro pra vocês, tá? Mas enfim, talvez eu não gosto muito desse personagem, mas ele tem um potencial escondido. E eu acredito bastante que ele pode se tornar um nível de capitão muito mais forte que o Jack. Eu posso estar falando besteira? Eu posso. Mas agora eu tô começando a gostar do Seeker, né, mano? Praticamente não odeio quase ninguém do anime de Black Clover, né, cara? Menos a Rose de Fullmetal Brotherhood, né? Vamos deixar isso pra lá. Vamos ao segundo aqui, que não, se eu esquecesse o Asta e o Yuno, vocês iam me xingar nos comentários, né? Mas enfim. Temos aqui o Asta na nossa segunda posição. Ele vai ser, sem sombra de dúvidas, o Rei Mago, né? Vocês já sabem disso. Já tá mais do que na cara que o Tabata já vai trabalhar o lado de inteligência do Asta, quem sabe. O Asta já tá começando a ter um pouco mais de inteligência no arco. Ele vai ser o 30º Rei Mago ou o 31º, né? É bem óbvio isso que o Asta vai ser o Rei Mago. Eu já falei do Yuno que ele vai ser o Rei de Spades, mas nada impede que o Yuno seja o Rei Mago primeiro que o Asta. Depois o Yuno aceita ser o Rei de Spades, como eu já falei com ele lá. Agora, o nosso primeiríssimo lugar, e todo mundo vai me xingar por causa do Nozel, é o Fugoleon. Aí vocês estão me perguntando, por que raios por que você colocou o raios do Fugoleon aí nesse primeiro lugar? Calma, galera, eu vou explicar. Pode rolar dois arcos, ou arco dos anões, ou arco do reino político. Eu comentei no vídeo do LP, né, numa live que ele fez recentemente aí, eu falei sobre os 27 Rei Magos que ninguém comenta. E ele disse algo bem interessante. Ele falou que esses 27 Rei Magos que não foram explorados podem ser explorados no arco político, né? Vamos supor que o, o portal do submundo equipa o Asta e o pessoal que tá lá no Hand Spades. Aí vai e acontece esse arco político. Aí já foca um pouco em cada rei mago, mostra o nome revelado, tal, tal. Pra quem ainda não assistiu, eu vou deixar o link na descrição com esse vídeo do 7 personagens que podem ser rei mago, né? Eu não citei Fugoleão, mas tô citando ele aqui agora. E vocês vão entender por que eu acho o Fugoleão a melhor escolha, tá? Agora vocês vão entender o meu ponto de vista. Apesar do que ele tenha poucas estrelas que as Águias de Prata, né? O Nozel Silva, na verdade, ele tem uma coisa que eu achei que eu gosto desse personagem já de cara. Por quê? Ele é parecido com o Julius. Aí vocês vão falar por quê? Ele, apesar de ser um nobre, ele não despreza os plebeus, vamos assim dizer. Ele gosta de pessoas, uns plebeus tenham sonhos bem ambiciosos, né? Como no caso o Asa quer ser o Rei Mago, ele ficou bem felizão porque ele ele viu um plebeu quer ser o Rei Mago e todo mundo tem essa desconfiança. Uma curiosidade bem interessante no terceiro arco é que o Fugoleon e o Leopold declaram o Asta como seu rival. Então, até o momento, o Asta tem 3 rivais, que é o Yuno, que cresceu com ele, e tem mais 2 que foram introduzidos, né? Que é o Fugoleon, que foi introduzido no primeiro arco, mas começou a ter uma interação maior com o Asta no terceiro, e o próprio Leopold, né? Que é bem legal. Apesar do Fugoleon ser um nobre, ele não despreza os plebeus. Ele tem uma boa interação com o povo, que é uma coisa que é muito importante que o Rei Mago deve ter, já que o Rei Kira, aquele rei idiota, não tem. Ah, ele, o Fugoleão acredita que os plebeus têm oportunidades como os nobres, é uma coisa legal. Ele dá conselhos para essas pessoas, para eles não desistirem desses sonhos. No caso da Noelle lá no arco da Capital Real, que ele fala isso, que ela pode até admitir, mas isso pode acabar acabando com ela. Não lembro como é que é a frase que ele fala, mas é coisa. O povo gosta dele, já que o Nozel e o Fugoleão são rivais igual o Astor e Uno. Por esses motivos e esses pontos que eu acabei citando, pra mim Fugoleão Vermilion é o 29º Rei Mago.
após que todos os caras que estavam lá no submundo voltarem pra Clover, vai ver que o Fugoleão já é o Rei Mago. Eu acredito. Quem sabe, né? Vamos ver, né? O trabalho pode surpreender a gente, né? Quem sabe ele não coloca o Nozel, depois de algum tempo no decorrer do mangá, ele troca ele pelo Fugoleon e logo em seguida ele troca pelo Asta. Vai ser uma temática interessante, cara. Vai ser uma temática interessante. Eu tava devendo esse vídeo há algum tempo, mas por causa de que teve rolou algumas coisas comigo pessoalmente, eu não deu tempo pra me gravar, então perdão aí, galera. Eu vou dar um corte agora pra encerrar o vídeo e amanhã eu já começo a ler o mangá e já terminei o primeiro arco do anime, então eu vou ler o que é correspondente com o anime, tá? Acho que eu vou ler o primeiro arco bem rápido, né? Olha o corte. Voltei, galerinha. E esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E se gostaram, deixem bastante like. Se inscreva, eu quero bater 1000 inscritos logo pra eu comprar umas coisas legais pra me fazer uns vídeos com mais alta qualidade, né? Pra vocês e tudo mais, porque eu tô usando o celular por enquanto, porque eu não tenho um computador decente aqui, né? Então vocês sabem disso. E quando eu tiver um computador foda, eu vou chamar uns caras da hora pra gente fazer umas lives interessantes, tá? Então até o próximo vídeo e